formação em literatura, teatro e dramaturgia, áreas tão fundamentais, tão importantes na educação, na independência, na liberdade, na inclusão social. E Maria Teresa falou com seus alunos: vamos estudar a história de São João del Rei, os nossos valores, a nossa motivação. Vamos para a biblioteca e estudar a história através de um jornal, o Diário. E os alunos foram para a biblioteca, se debruçaram sobre a história dos jornais, que já são do século passado e retrasado, e ao mesmo tempo pesquisaram, escreveram, compararam e publicaram os resultados no jornal do Póster. E assim toda a comunidade acabou valorizando ainda mais a sua própria história através do trabalho dos alunos de Maria Teresa. Com esta iniciativa, com este esforço de Maria Teresa, educadora nota 10, os alunos se formaram melhor, de maneira mais consistente, e assim ajudaram ainda mais, por Maria Teresa e por toda a escola e por toda a comunidade, a transformar o mundo. Parabéns, Maria Teresa. Desenvolvi o projeto Jornal Domingo e a Literatura do Século XIX em São João del Rei, Minas Gerais. A intenção era trabalhar a literatura com os meninos do 9º ano. Nas minhas buscas aí no acervo, na biblioteca de São João del Rei, eu encontrei esse jornal, Jornal Domingo, um jornal basicamente literário que circulou em São João del Rei por volta de 1885 e 1886. Eu pretendia discutir com os meus alunos, né, o que era considerado a literatura da época, aí, fazendo um diálogo com a literatura atual. Nós vamos trabalhar as questões literárias, alguns poemas que o homem do século XIX publicava nesse jornal. Em casa, na internet, na biblioteca, olhando o jornal, eles tiveram informações sobre os arquivos, sobre a história, sobre a memória de São João del Rei, que eles desconheciam. Pudemos analisar muitas poesias, muitos contos, muitas narrativas, como que era a cultura do povo naquela época, do povo são-joanense. Eles leram textos literários e textos não literários, puderam contrastar ali as diferenças desses textos, né? Atuaram como pesquisadores, né? Buscaram o conhecimento. Tinha muitas poesias que tinham temáticas diferentes e estruturas de linguagem diferentes, metáfora, comparação, metalinguagem, que são as estruturas que o poeta usa para ele poder fazer o leitor que está lendo a poesia conseguir vivenciar com mais intensidade aquilo que ele está descrevendo. Os trabalhos eles foram sendo aprimorados ao longo das apresentações. Cada um que apresentava ia melhorando e ampliando as leituras, as análises dos outros grupos. Foram muitas as produções em vários gêneros, em vários formatos, para apresentação do seminário, para exposição do mural. E aí eu coloquei para eles da importância de nós compartilharmos aquilo que nós íamos descobrir nesse jornal com a população. Falei sobre o Jornal do Poste. O Jornal do Poste ele foi fundado em 1958, que troca ele atualmente 2 vezes por semana em 10 pontos na cidade. Então, eles perceberam que eles iam produzir textos que não ficariam só no âmbito escolar, outras pessoas leriam. A gente teve a curiosidade de saber mais sobre a história de São João del Rei e, consequentemente, aprender a literatura. Porque uma coisa é você pegar um texto e analisar, e outra coisa é você pegar o texto de um jornal da sua cidade, com a história, e aprender a literatura tradicional através disso. Eu acho que essa turma é uma prova de que, orientando, direcionando, eles são capazes de produzir coisas excelentes, inteligentes. Ser professor é ter esse desejo mesmo de levar um pouco daquilo que a gente tem, despertar neles interesse pelo saber.
vai ter